A paz do Senhor. Vou te falar, irmão. Quando Deus quer falar contigo, não adianta. Tu não vai nem imaginar, tu não vai nem entender, mas as coisas vão acontecer. Esse final de semana, perdi um grande colega que me ensinou muitas coisas também, a compartilhar, a união, a não brigar com as pessoas, a perdoar. Inúmeras coisas ele me ensinou. E no meio dessa turbulência toda, eu fui para a igreja, mas antes de ir eu precisava fazer os vídeos para soltar ali do cortejo para ele, fazer a imagem do horário do velório, do enterro e assim por diante. Eu acabei dando prioridade para isso do que ir direto para o culto. Cheguei bem atrasado no congresso dos jovens e foi eu e minha filha. E quando eu cheguei no culto, o irmão que estava na porta, ele para mim, não tem mais espaço na parte de cima, na parte superior ali. Se quiser assistir o culto, tem que ser aqui embaixo, que está sendo transmitido aqui. Então não tinha espaço dentro da igreja para me ver o culto ao vivo assim, sem ser por uma tela. E ele olhou para mim, mas se tu quiser ficar em pé com a tua filha, não tem problema. Eu falei, não tem problema, eu prefiro ficar em pé. Eu prefiro ficar em pé ali e assistir ali de cima. Não, beleza. E nisso eu entrei, né? Entrei na igreja e Deus ele já vem falando comigo há um tempo. E naquele momento eu entrei, realmente eu vi que estava cheia a igreja, não tinha local para me assentar com a minha filha. E veio um rapaz, um voluntário, perguntou se eu queria um lugar. Falei que sim. E realmente tinha lugar. E era o púlpito e o lugar. Eu sentei, o púlpito na minha frente. Ali eu já entendi que Deus já tinha reservado aquele lugar para mim, que aquela pregação era para mim, que tinha algo especial me esperando, que Deus já estava me esperando. Então, o me atrasar, eu me dedicar a fazer algo para me despedir do meu amigo, foi necessário, mas Deus já sabia que eu ia, então ele já deixou aquele lugar reservado para mim. E realmente é algo que já vem me incomodando, é viver no raso com Deus, né? Como Ezequiel 47, de 3 a 5, ele fala o seguinte: o homem saiu para o para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado. E era um rio que não se podia atravessar andando, só a nado podia ser atravessado. Então, muitas vezes hoje a gente está vivendo no raso com Deus e isso está me incomodando porque realmente eu vivi muito tempo no raso, ainda acredito que eu posso me aprofundar mais, posso mergulhar mais no conhecimento, no andar, no viver com Deus. Hoje eu não estou mais tão no raso e o raso está me incomodando. Eu senti a presença dele, tá sendo forte, ele tá falando comigo, mas o que acontece de hoje sobre mim e muita gente, que muita gente vive no raso, mas quer sentir a presença de Deus, mas não quer se entregar, não quer se entregar para Ele, quer as bênçãos, mas não quer o compromisso de estar ali com Ele, quer o milagre, mas não quer renunciar a nada. Eu particularmente, eu renunciei já ao cigarro, ao vício da nicotina que eu tinha de fumar. Eu nunca fui independente químico, mas fui independente da bebida alcoólica. Hoje, raramente, mas ainda faço o consumo. É uma luta diária.
tanto com a nicotina quanto o álcool. Eu não tenho vontade em si, mas ainda me permito fazer o consumo, que também vai chegar ao fim. É aquela parte de renunciar a algumas coisas. Então, como o Espírito Santo diz, né? Ele tá me incomodando e falando que o raso não basta mais, já era, não tem mais o raso. Então, Deus ele tá chamando para mergulhar e ir mais fundo, viver o sobrenatural, para sair dessa parte rasa, conhecer a presença dele de verdade, conhecer o Espírito Santo, é, viver o extraordinário, mas é aí que a gente esbarra em muita coisa, né? Não querer renunciar. Mas Deus fala com o que ele quer, onde ele quer. Talvez ele já tenha tentado falar com você no silêncio, como ele tenta falar comigo, na dor, na perda, numa situação difícil. Mas você não percebeu porque ainda tá vivendo no raso. Então, muitas vezes Deus tenta falar com nós, mas como a gente está no raso, a gente não consegue ouvir, não consegue entender, não consegue compreender. O nosso coração acaba ficando distante de tudo. Como Jeremias 29:13 ele acaba falando que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, muitas vezes a gente não acha uma resposta, não acha nada, mas será que a gente está procurando ele de todo o coração? Será que a gente realmente está sendo 100% para Deus? Porque Deus não quer metade do coração, Ele quer a gente por completo, a gente por inteiro. Ele quer que a gente se entregue, que a gente comece a contar nossos segredos para Ele, as direções, os propósitos, que só Ele vai entender, só Ele vai explicar, só Ele não vai nos direcionar para essa vida. Então, o viver no raso não dá mais, tanto para mim quanto para você. Mergulha, se entrega para Deus, porque Deus ele tá orientando. Se eu te contar o que Deus vem fazendo na minha vida desde quando eu decidi ir pro fundo e tá mergulhando na palavra, tá mergulhando nos ensinamentos, me entregando para Deus, conversando com Deus, explanando o que eu tenho, o que eu sinto para Ele, o quanto Ele tá me direcionando, me mostrando para caminhos maravilhosos. E realmente no raso é que assim, no raso ainda tu vai tocar no chão, mas quando você decide ali, quando entra, quando sai, no raso é muito fácil isso. Então, no raso é tu ir para a igreja, achar que tá fazendo muito, mas tá vivendo no raso, só indo ali, não se entregando de verdade. Só que quando tu vai pro fundo é igual quando tu entra no mar, né, mano? Tu vai pro fundo, tu não tem 100% do controle de mais nada. Então, na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Quanto mais fundo tu vai, mais tu vai perdendo o controle das coisas, mas aí é onde que Deus vai assumir o controle, vai começar a agir de verdade. Então não tem, né? Então, como ali dizia em Ezequiel ali, o profeta começou andando com a água no tornozelo, depois no joelho, na cintura, até o momento em que já não podia mais tocar o chão, só podia nadar. E é aí que Deus, ele quer te levar ao lugar onde você possa confiar totalmente nele, que você vai se entregar também diretamente a ele, se confiar no que ele pode fazer, entregar tua vida nas mãos dele, que é ter a fé, né? Muitas vezes tu não vai ver o que está acontecendo, mas crê que Deus vai te direcionar e vai te levar para aquele lugar que já está escrito, já está desenhado, que Deus já ele sabe de tudo e tudo é no tempo que ele quer, não o que a gente quer. Então, tem muita gente ainda que tenta viver a vida dupla, um pouco com Deus, um pouco no mundo, um pé no altar, outro na carne. E como diz Tiago 4:8, ele fala, mas a palavra ela é clara, entendeu? Fala o seguinte: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Não dá para se aproximar de Deus e do pecado ao mesmo tempo. Ou a gente se entrega de verdade,
ou o mundo vai te puxar de volta pro raso, porque viver no raso é viver no mundo. É tu se enganar, que tu não engana Deus, né? Tu vai estar só se enganando. Tu vai estar ali achando que tá fazendo muito, mas fazendo pouco, que Deus nem vai te reconhecer. Deus ele não vai te reconhecer porque tu não tá se entregando por inteiro, não tá se entregando de todo o coração. Então, Salmos 42:7 acaba falando: um abismo chama o outro. A hora, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abaterão sobre mim. O salmista entendia que no fundo da presença de Deus algo acontece. A alma é curada, o coração é transformado e a mente é renovada. Então, se Deus quer te levar para algum lugar, mergulha, irmão. Mergulha. O lugar do mergulho espiritual, onde o Espírito Santo te guia, te molda e te fortalece. Então, não adianta. Se tu se entregar para Deus, Ele vai te moldar, vai te guiar, vai te levar para viver o extraordinário em outras situações. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida e com certeza é algo que tu não imagina, que tu não espera e tu vai se assustar quando tu fala assim: nossa, olha onde eu tô chegando, olha onde eu tô indo, olha onde Deus me colocou. Então, é viver o extraordinário. Falar a real, esse vídeo tá indo além do que eu imaginava, além do que eu queria, mas eu saí tão cheio de fôlego, tão cheio de vida desse culto de hoje, que tá fluindo, tô falando. Lógico que eu tenho algumas coisas anotadas aqui, tem algumas passagens bíblicas que eu deixei aqui anotado. Então, eu dependo ainda de muita ajuda, de anotações, para estar chegando a falar sobre isso. Mas a conclusão é que assim, ó, Deus está me chamando e Deus deve estar, tem certeza que Deus também está te chamando para mergulhar, para sair do raso, para viver no raso e viver no pecado. Não adianta. É viver aquela vida dupla. Cara, se entrega para Deus. Eu sei que todo mundo tem seu tempo. Eu sei que não é fácil deixar os erros, os pecados, mas quanto mais tu se entregar para Deus, mais tu vai deixar a parte errada da tua vida, o erro da carne. Não adianta ir pra igreja e sair pra balada depois. Então, eu acho que cada um sabe de si, né? Não tô aqui pra cobrar, né? Julgar ninguém. Mas vai, se entrega, que tu mesmo vai se surpreender quando tu parar de procurar o errado dali. Então, Deus quer viver uma nova história contigo. Ele quer uma intimidade, então se entrega pra Ele. Que viver no raso pode até parecer seguro, mas no profundo é que você encontra o verdadeiro sentido da vida com Deus, porque tu se entrega, tu confia plenamente nas mãos de Deus. E então, como diz Lucas 4, ele diz o seguinte: vai para onde as águas são mais fundas e lance as redes para pescar. Então é como Jesus dizendo, né? Vai pro fundo, pode ir mais fundo, que eu tenho algo maior para você. Que realmente, quando tu entrega, Deus tem algo extraordinário. E Ele vai fazer o extraordinário na minha vida e na tua vida. Então, é isso, rapaziada. Quem chegar até o final, agradeço, porque realmente é algo do coração, é algo que eu precisava falar, é algo que alguém precisa ouvir, tenho certeza disso. E já que chegamos até aqui, peço que também se inscreva, curta, comenta, ative o sininho, faça o que o coração de vocês mandar. E que Deus abençoe e até uma próxima. E é nóis.